Colossenses 2, versículo 1 ao 10. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos principais elementos deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Glória a Deus. Amém. Colossenses, quem escreve essa carta? Foi Paulo, apóstolo Paulo. Eu acho que todo mundo conhece a história de Paulo, né? Paulo não havia sido um discípulo de Jesus. Paulo não havia sido um homem que andou, que conviveu com Jesus, mas Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, aquele que mais perseguia a igreja de Cristo, aquele que matava cristãos, aquele que matavam aqueles que acreditavam na palavra de Deus e no cristianismo. Só que de repente Paulo tem um encontro com Deus e ele é transformado. Então aquele que perseguia agora não persegue mais. Então Paulo, ele se transformou em um dos maiores plantadores de igreja. Paulo plantou a igreja em Corinto, Paulo plantou a igreja em Filipenses, Paulo planta também a igreja em Colossos, que é os Colossenses, que é a carta na qual nós lemos. Paulo planta diversas igrejas, e igreja que ele não planta, ele também auxilia, cuidando, pastoreando, ensinando, como a igreja de Roma, a igreja aos romanos. Apesar de Paulo ter escrito a carta à igreja de Roma, não foi ele o plantador de Roma, da igreja de Roma. Foram outros irmãos que decidiram plantar aquela igreja, e Paulo ainda não havia ido naquela igreja. Então ele manda uma carta para poder ensinar, instruir a igreja. Paulo é o maior teólogo de todos os tempos, sabia disso? Paulo era formado em filosofia, ele estudava, era estudioso. Paulo, ele tinha formações acadêmicas. Paulo, ele era um fariseu. Paulo conhecia toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Paulo conhecia de capa a capa, não apenas os 5 primeiros livros, mas também os livros dos profetas: Jeremias, Isaías, Ezequiel, Abacuque e todos os demais profetas. Então Paulo, ele, ao plantar essa igreja, ele de repente, ele recebe um relato dos irmãos da cidade em Colossos. Depois ele sai e ele é preso, e ele escreve um relato para esses irmãos, porque na verdade alguém havia dito a Paulo coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Alguns irmãos enviaram cartas para Paulo dizendo assim: olha, sabe a igreja de Colossos? Sabe a igreja que você ajudou a plantar? Sabe a igreja que você ajudou a cuidar? Está surgindo no meio dessa igreja falsos profetas, falsos pastores,
falsos mestres, que estão pregando falsas mensagens. E Paulo então, ele começa a perceber que estava acontecendo ali um afastamento da igreja do cristianismo, um afastamento da igreja da cruz, um afastamento da igreja do evangelho verdadeiro. E então Paulo decide escrever essa carta. Ele diz: eu vou escrever uma carta para poder relembrar para essa igreja quem é Cristo, o que ele fez e aonde essa igreja precisa estar firmada. E Paulo então, ele usa todo o primeiro capítulo, nós não lemos, mas ele usa todo o primeiro capítulo falando só quem Jesus é. Se você puder ler um texto, um versículo, um livro cristocêntrico, leia Colossenses 1. Sabe o que ele diz em Colossenses 1,13? Lemos aqui hoje: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lá no versículo 14, capítulo 1, ele vai falar: nele temos a redenção. Está falando de quem? De Cristo, de Jesus. Depois Paulo vai falar: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois Paulo fala, versículo 16: nele foram criadas todas as coisas. Olha a grandiosidade do que Paulo havia escrevido para a igreja. Depois Paulo vai falar: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é eterno. Cristo não tem 33 anos. Cristo teve 33 anos de vida terrena, de ministério terreno, mas ele é eterno. Ele é antes de tudo, ele é durante tudo e ele é depois de tudo. Tudo existe nele, por meio dele, somente nele. E também Paulo vai falar: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Querido, por que Paulo se preocupa tanto em gastar um capítulo inteiro abrindo a carta falando de Cristo? Sabe por quê? Porque Paulo entendia que o que geraria crescimento para aquela igreja era Cristo. O que iria fundamentar aquela igreja era Cristo. O que iria gerar salvação naquela igreja era Cristo. O que iria transformar a vida das pessoas que entrassem naquela igreja era Cristo. E por que, como pastor, eu tenho me preocupado em pregar Cristo? Porque, querido, nós podemos causar um inchaço na nossa igreja. Nós podemos lotar esse galpão de pessoas em um só culto. Mas a minha preocupação é em lotar o céu de pessoas salvas e transformadas pela palavra verdadeira, pelo evangelho de Cristo. E nós queremos que lota, mas com o verdadeiro evangelho sendo pregado. Então a preocupação de Paulo naquele tempo era a mesma de Jesus, era a mesma de Pedro, era a mesma de João, era a mesma de João Batista, era a mesma dos apóstolos, era a mesma de Estevão, era a mesma de Timóteo. Mas infelizmente não tem sido a mesma preocupação de muitas igrejas, de muitos pastores. Cristo não está mais no centro dos púlpitos. Arrancar o Cristo das igrejas, queridos, vocês têm noção disso? Virou show, virou espetáculo, virou um encontro social, virou um encontro de família. Isso é legal, mas Cristo precisa ser o centro. Se ele não for o centro, querido, isso não é igreja, é uma boate, é um encontro social, é um clube social. E um clube social sem Cristo não tem salvação, não tem transformação, não tem restauração, não tem mudança de vida. Mas uma igreja onde tem Cristo tem tudo isso. Você entende isso? Amém? Paulo entendia isso. Jesus precisa ser a centralidade da nossa vida, de toda a nossa existência. E Paulo, ele fala isso para a igreja. Chegamos agora no capítulo 2. Eu quero que você
olha a sua Bíblia comigo agora. Continue aí com a sua Bíblia aberta. Sempre eu tenho falado, né? Toda vez que eu estiver pregando, mantenha a sua Bíblia aberta, o teu celular. Mas eu quero que você acompanhe comigo exatamente o que a palavra tem a nos dizer. Amém? Versículo 1 ao 3, Paulo diz: quero que vocês saibam. Ele está dizendo para quem isso aqui? Para igreja. Para a igreja de Colossenses. Amém? Isso aí. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, ou seja, uma outra igreja, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Ou seja, alguns irmãos que tinham se convertido, se converteram depois que Paulo já não estava mais na igreja. Então Paulo também se remete àqueles irmãos. Versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Qual é o ministério de Deus? Qual é o ministério de Deus? Qual é o ministério de Deus? Amém. Estou fazendo isso para vocês participarem da mensagem. Então, queridos, Paulo ele continua no versículo 3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo estava dizendo assim: tudo que uma igreja precisa para se tornar relevante está em glória a Deus, aleluia. E Paulo ele demonstra que o amor pela igreja. Paulo não era aquele pastor que fazia carinho na ovelha. Paulo não era aquele pastor que dizia assim: ó, tamo junto. Mas ele era aquele pastor que amava. Só que a maneira dele demonstrar o amor era pregando a verdade do evangelho. Eu prefiro alguém que pregue a verdade do evangelho e não me abrace, do que alguém que me abrace, mas caminha junto comigo para o inferno. Paulo era esse tipo de pastor. Sabe qual é o problema? Nós procuramos pessoas que irão massagear os nossos egos, que irão dizer que nós somos bons, né? Não é isso que a gente gosta de ouvir? Então, queridos, quem é o centro do evangelho que Paulo está dizendo que era a igreja? Eram os irmãos? Era o pastor? Eram os líderes? Eram os apóstolos? Quem era? É Cristo. É isso. Quem deve ser adorado nessa igreja? É o pastor? É Cristo. Então por que inverteram-se os papéis? Por que muitos idolatram homens de Deus, mulheres de Deus? Pessoas usadas por Deus, querido, não. Pessoas usadas por Deus não são dignas de serem adorados. Só Cristo é merecedor da honra, da glória e da adoração. A glória é dele, a honra é dele, o domínio é dele, a majestade pertence a ele. Querido, a maior honra que você pode dar a um pastor não é bajulação, não é elogio, não é presente. A maior honra que você pode dar a um pastor sério é honrar a Cristo em tudo que você fizer. É isso. Versículo 4 ao 7, vamos lá acompanhar. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito. Olha como que Paulo amava essa igreja. Paulo estava dizendo assim: eu não estou aí com vocês, mas em oração eu estou aí com vocês. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como estão firme a fé de vocês. Como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Agora Paulo deixa claro aqui que estava ensinando para que aquela igreja não fosse enganada.
Ah, querido, um pastor que ama a sua igreja, ele não quer que a sua igreja seja enganada por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Queridos, eu conheço pessoas que deixaram de acreditar em Deus por causa de profecias mentirosas. Estão falando em nome de Deus coisas que Deus não falou. Isso é uma blasfêmia. Isso é um perigo, querido. Eu conheço um cara que ele faz sucesso na internet, que hoje ele faz chacota do evangelho. No dia que eu ouvi o testemunho dele, eu chorei, porque ele disse que ele foi enganado muitos anos pela igreja. Ele disse que a igreja feriu o coração dele com falsos ensinamentos, dizendo coisas que Deus não havia dito. E hoje ele desacredita no reino, desacredita em Deus. Sabe por quê? Por causa do engano. Sabe por quê, querido? Uma mensagem enganosa lota aquele gasofilaço ali de dinheiro. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Falsos profetas que querem arrancar o dinheiro das pessoas. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer relacionamento, e ponto. O seu dinheiro é para manter isso aqui, o seu dinheiro é para manter a igreja, é para pagar as contas, é para pagar a estrutura, é para ajudar as crianças, é para ajudar os órfãos, as viúvas, é para a gente fazer projeto social, é para pastores, líderes conseguir viver do ministério. Mas Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer relacionamento. Não adianta dar dinheiro e não entrar para o teu quarto de oração e falar com Deus. Não adianta dar dinheiro e não ter uma vida de adoração. Não adianta dar dinheiro e não ter uma vida de devoção. Só que essa verdade as pessoas não querem pregar. Não querem, porque não dá lucro. Mas vocês não vão parar de ofertar não, amém? Senão não vão ter que fechar a igreja. Mas faça com alegria, com amor, com prazer, não por obrigação, não com pesar, amém? Faça porque você ama isso aqui, ó, e você quer ver isso aqui crescer, você quer ver isso aqui prosperar, você quer ver a gente colocar umas placas acústicas aqui para a gente poder gritar à vontade e não machucar o seu ouvido, amém? É para isso que serve o teu dinheiro, querido. A igreja precisa do teu dinheiro, mas Deus não, ok? Você não vai para o inferno se você não ofertar, não tem nada disso. Mas um outro dia eu prego só sobre isso. Mas vamos lá. Paulo diz: eu não estou aí de forma física, mas eu estou presente com vocês em espírito. E Paulo faz um elogio, olha que legal. O homem, né, que é todo durão, faz um elogio para a igreja. Ele fala assim: eu estou feliz, eu me alegro por ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Depois ele fala: por vocês estarem enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo cita aqui duas formas de não sermos enganados. Ele fala: continuem enraizados e firmados na fé. O que é enraizados? Paulo estava dizendo assim: firme as raízes de vocês em Cristo, firme a base de vocês em Cristo, cresça para baixo, porque quando você cresce para baixo, quando a semente começar a germinar, pode vir o que vier, querido, que não vai se acabar. É por isso que eu digo que a nossa igreja, ela tem essa preocupação em crescer para baixo, em crescer para baixo, em firmar os nossos passos em Cristo. Porque, querido, quando a gente começar a crescer, querido, nós vamos ter que alugar um galpão de 2.000 metros para caber todo mundo. Amém? Essa vai ser a consequência. Nós não corremos atrás disso. Nós não sacrificamos quem está para que outras pessoas venham. Nós ensinamos quem está, amamos quem está, cuidamos de quem está, e automaticamente nós convidaremos outras pessoas e ganharemos elas para Cristo. Amém? E Paulo fala uma segunda coisa: firmados na fé, uma fé inabalável. E a Bíblia diz como que nós podemos firmar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querida igreja, tem que ter palavra.
Igreja tem que ter Bíblia. Igreja tem que ter verdade do Evangelho. Porque senão a nossa fé se esmorece. Senão a nossa fé se vai. Sabe aquelas igrejas que superlotam por causa daquele conteúdo que não é cristocêntrico? Essas franquias gospel, vocês conhecem alguma? Já viram franquia gospel? Tem um monte por aí, né? Elas superlotam de pessoas. Por quê? Porque não tem palavra. E o que acontece? A palavra é distorcida. Ali a palavra deles é: não, fica tranquilo que Deus te chamou para ser vencedor e você não vai ter doença. E se tiver também vai ser curado. Se tiver você vai ser liberto e acabou. Eu determino, não é assim? Eu determino e Deus fará. Querido, quem somos nós para determinar alguma coisa de Deus, que é o autor e consumador da fé? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Aí depois o cara não é curado, sabe o que o pastor fala? Você não teve fé. Aí sabe o que a pessoa faz? Sai da igreja. E xinga a igreja de tudo quanto é nome e coloca todas as igrejas no mesmo pacote. Até as igrejas sérias. Por causa de um falso evangelho. Porque a isca que eles usaram não foi Cristo. A isca que eles usaram foi uma isca enganosa. Então a fé deles não foram fortalecidas no evangelho. Então o primeiro vento que bate, o que acontece? O cara vai embora. A primeira vez que se prega a verdade do evangelho numa igreja como essa, o que as pessoas falam? Nossa, não suporto ouvir isso, né? Isso dói. Versículo 8. Agora Paulo começa a alertar a igreja de um perigo eminente. Verso 8 ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo deixa claro, ele alerta, ele faz um pedido, ele faz um clamor para a igreja de Colossos. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos escravize, tenha cuidado para que ninguém vos engane com filosofias vãs, enganosas. Queridos, o que seriam essas filosofias vãs que Paulo estava falando? E ele continua: que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Princípios de homem, criados por homem, para massagear o ego do homem, e não veio de Cristo, não fala da cruz. Querido, eu ouvi um homem falar, ele disse que a mensagem dele é sempre uma mensagem de esperança, porque Deus chamou ele para o ministério evangelístico. Mas eu não acho a cruz na mensagem, eu não acho renúncia, eu não acho negue-se a si mesmo. Ah, querido, o evangelista de verdade para mim é João Batista, que diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então não há evangelho sem cruz. Vocês não acham que eu não queria não, gente? Que o evangelho fosse: ó, galera, se tornou membro da igreja, amém? Sua vida a partir de hoje vai ser top de linha. Oh, queria muito, hein? Eu queria muito poder pregar aqui, irmãos. Depois que você aceita Jesus, acabou, tá? Não tem coronavírus, não tem enfermidade, não tem doença, né? Não tem tribulação, não tem briga no casamento. É assim? Depois que aceita Jesus? É assim? Não é. Mas esse é o evangelho. Então Paulo fala: cuidado disso, tenha cuidado disso. Não ouçam, agora eu falando para vocês, não ouçam falsos ensinos, não ouçam falsos pregadores, não ouçam pessoas com uma teologia liberal, com uma teologia coach, que vai te dar a vitória, que vai te dar a bênção. Não é esse o evangelho. O evangelho é: apesar de tudo, Deus é com você. Apesar da tribulação, Deus é com você. Apesar da enfermidade, Deus é com você. Mas o que eu ganho com isso? A eternidade com Cristo Jesus. Aí sim, lá não vai ter choro, lá não vai ter doença, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter briga.
lá não vai ter morte. Aí sim. Eu listei aqui, na época de Paulo tinha muitas falsas doutrinas. Obrigado, João. Na época de Paulo tinha muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Na nossa época tem também muitos ou não? Tem não, né? Não tem falso ensino aí não, né? Todo mundo prega o evangelho de verdade, né? E eu listei aqui 5 coisas que eu queria que você prestasse bastante atenção. A primeira delas é o liberalismo, a pregação liberal. Sabe o que é liberalismo? É a teologia do tudo pode, nada mais é pecado. Já ouviram isso? Nada mais é pecado. Pode tudo que você quiser. Não é assim que eles falam? Essa é a teologia liberal. Muitos pastores acreditam nisso. Muitos pastores, inclusive de igrejas grandes, estão pregando essa teologia. Inclusive pastores que eu já admirei um dia, que eu já assisti, que eu já ouvi. Faz o seguinte, tem um pastor dos Estados Unidos, que ele fala assim, olha, na minha igreja, a gente não fala sobre o inferno. Na minha igreja, a gente não fala sobre santidade. Na minha igreja, a gente não fala sobre honestidade. Na minha igreja, a gente não fala sobre renúncia. Na minha igreja, a gente não fala sobre cruz. Aí um outro pastor perguntou para ele, uai, mas vocês falam sobre o quê? Não, a gente fala que ele é vencedor, que ele vai receber o milagre. O cara trabalha a semana inteira, chega na igreja no domingo à noite, vai ouvir que ele está errado e precisa se converter, e precisa nascer de novo. E a igreja dele, ó, lotada. Só que as pessoas entram pela porta da frente e vão sair pelas portas do fundo. E sabe aonde dá as portas do fundo de uma falsa igreja? No inferno. No inferno. Então o liberalismo religioso tem tomado conta das igrejas hoje, queridos. Mas há uma segunda coisa, que são coisas atuais: a idolatria a personalidades e o culto convergindo no homem. O culto agora, ele é para o homem. Agora os louvores são para o homem. Agora a pregação é para fazer com que os membros se sintam bem, para que no próximo culto ele volte. Agora a moda é isso. Por quê? Eu não te ofendo, você não se sente ofendido, você continua na sua vida, eu ganho seu dinheiro, está todo mundo feliz, e amém. E a igreja lotada. Idolatria a personalidades. Pessoas, pastores idolatram os membros, membros idolatram pastores. Cristo deixou de ser o centro. O culto já não é mais cristocêntrico, o culto é antropocêntrico. É aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu quero cantar, é aquilo que eu quero fazer, é o meu show, me assistam. Não é assim? E Cristo de longe olhando, ah, se ele soubesse o desejo que eu tinha de estar nessa igreja. É isso. Ah, queridos, nossos cultos precisam ser mais cristocêntricos. E olha que somos, tá? E ainda precisa ser mais, olha só. Imagina as igrejas que não são. Canções que se convergem no homem, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Canta não, irmãos. Vai estar entre a plateia e você no palco. Olha, Cristo dá uma cruz para o homem, e o homem tira a cruz, pega um palco e devolve para o homem. Quem quiser vir após mim, pega o seu palco, suba nele e siga-me. Quem quiser vir após mim, pega o seu palco, pegue o seu holofote, pegue o seu ego e siga-me. Pegue a sua cruz
negue-se a si mesmo e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. Terceira coisa, obediência cega a falsos pastores e falsos ensinos. Pastores que cobram honra, que cobram obediência, tome cuidado. Gente que cobra, você tem que prestar conta da sua vida para mim. Já viu assim? Tem gente assim, tá, gente? O que você comeu no almoço? O que você comeu na janta? Como é que foi aí? Como é que tá? Você vai fazer alguma coisa? Você tem que me falar. Queridos, a sua honra ao seu pastor só vai enquanto ele estiver fundamentado na palavra. A partir do momento que qualquer pastor deste mundo falar algo que não está fundamentado na palavra, corra, desobedeça mesmo e obedeça a palavra. Entre eu que sou falível, entre eu que sou corruptível, entre eu que não sou inerrante, e entre a palavra que é infalível, que é incorruptível, que é inerrante, fique com a palavra. Amém? Amém? Não obedeça líderes religiosos de forma cega. Quarta coisa, a relativação da Bíblia. A Bíblia já não é mais a palavra de Deus em muitos púlpitos. Ela é relativa. Depende do ponto de vista, não é assim? Depende. Mas para você é pecado? Para mim não é não. Então amém, então. Não é assim que estão falando por aí? Querido, se está dizendo que é pecado, então fuja, corra, faz não. A Bíblia não é relativa. A Bíblia não se adequa aos nossos padrões. A Bíblia não se adequa à nossa cultura. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Nós, como cristãos, é que temos que nos adequar ao que ela diz sobre nós e ao nosso respeito. Amém? Não relativize a palavra. Quinta coisa, pregações vazias que negam a cruz e a renúncia, trazendo muito conforto ao pecador e não mais confronto e arrependimento. Querido, todo culto, se você se sentir bem, fique um pouquinho preocupado. Se você estiver se sentindo bem demais com a pregação, cuidado. Muito provavelmente ela não é a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho, ela machuca um cadinho aqui dentro. Eu não sei vocês, mas essa palavra aqui, queridos, é dura. Para mim é dura, para mim ela desce, mas desce assim. Tem quando desce com... cara, amanhã eu tenho que fazer diferente, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, hein? Mas queridos, eu citei aqui apenas algumas das falsas doutrinas que têm consumido nossos dias, nossas igrejas. A mensagem do Evangelho, ela pode até nos confrontar, mas é ela que nos levará ao arrependimento pelos nossos pecados cometidos. Querido, não saia de uma igreja bíblica para uma igreja emergente. O que é uma igreja emergente? É uma igreja que se converge ao homem. É uma igreja que a preocupação única dela é agradar ao homem, para que o homem volte no próximo culto. Então tudo se converge ao homem. A mensagem, o louvor, o culto, tudo se converge para o homem. E a pregação é assim. O louvor é assim. Tudo se converge no bendito do homem. Nós não seremos assim. Não saia de uma igreja bíblica para ir para uma igreja emergente, porque uma igreja bíblica te confronta hoje, mas te conduz para o céu. Uma igreja emergente te consola hoje, te faz carinho hoje, mas te conduz a passos largos para o inferno. Precisamos ser bíblicos, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nesse texto aqui Paulo faz uma declaração autêntica e ao mesmo tempo ilógica. Ele fala, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo eleva aqui o diálogo, ele eleva aqui a teologia. Ele declara, em Cristo habita tudo que é divino e pleno. Ele declara que Cristo era de fato o Deus a quem eles estavam se esquecendo.
A igreja em Colossos estava se esquecendo que Cristo era perfeito, que Cristo era Deus, que Cristo era santo, que Cristo era justo, e que logo nós, como igreja, precisávamos andar assim também. Então Paulo, ele também fala no verso 2, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo completa agora com chave de ouro, para a gente encerrar. Ele diz, por estarem nele. O que Paulo estava dizendo para a igreja? Igreja, para vocês não serem enganados, vocês precisam estar em Cristo. Depois ele fala, porque ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. Sabe o que Paulo estava falando assim? Tem falsos pastores no meio de vocês, tem falsos mestres no meio de vocês. Não ouçam esses falsos pastores. Cristo é maior do que eles. A mensagem do Evangelho é maior do que a mensagem que eles pregam a respeito de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o cabeça da igreja. Ele direciona a igreja, ele conduz a igreja. Ele é o cabeça de toda e qualquer autoridade neste mundo, seja ela pastoral, seja ela política, seja ela paterna. Cristo é a autoridade maior. Não é o que falam a respeito dele, é o que a Bíblia revela sobre ele. E é sobre isso que nós como igreja estamos firmados. E Paulo encerra com uma frase: estando nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que plenitude é essa que Paulo fala aqui nesse texto para a igreja? Não é uma plenitude de santidade absoluta, amém? Ninguém é santo absolutamente. Mesmo em Cristo erramos às vezes, e como erramos, né? Não é verdade? Mas a plenitude que Paulo fala é a plenitude do livre acesso a Cristo, é a plenitude da aliança, é a plenitude do relacionamento restaurado em Cristo, a partir de Cristo, por causa de Cristo. Paulo nessa carta está combatendo falsos mestres e falsos pastores que estavam ensinando falsas doutrinas e falsas heresias. Se é heresia, são falsas. Então Paulo diz: nele vocês receberam a plenitude. Deus fala com vocês também, queridos. Não sejam enganados por falsos ensinamentos, porque vocês têm o pleno conhecimento da palavra em Deus. Confira na palavra tudo que é pregado. Confira na palavra aquilo que você assiste. Se baseie na palavra. Se alimente da palavra. Não sejam enganados. Leiam a Bíblia. Aprendam de Jesus. Porque vocês receberam agora a plenitude da palavra, para que não sejam mais enganados. Porque muitas pessoas são enganadas porque não leem a palavra. Só há falsos pastores para falsos cristãos. Isso é pesado. Só há falsos mestres porque há falsos alunos. Só há falsos pastores porque há falsas igrejas que não leem a Bíblia, pessoas que não se baseiam na palavra. Querido, o Evangelho, ele não é inacessível e nem uma particularidade pastoral. Tudo que Deus me deu aqui nessa pregação, Ele pode dar para você também, amém? Não é uma exclusividade minha. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um líder religioso. Você também pode receber de Deus direções e iluminações da palavra de Deus. O Evangelho é para mim, ele é para você, ele é para nós como igreja do Senhor. Você pode ficar de pé? Querido, Jesus, ele deseja revelar, ele deseja se revelar completamente a você. E se eu puder encerrar essa mensagem com uma frase, eu diria que Jesus, ele quer se revelar de uma forma clara para você nessa noite, ao ponto de você dizer como Jó disse assim: antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos
te contemplam. Na conversão de Paulo, a Bíblia diz que ele se prostrou, ele caiu com o rosto em terra e ele ficou cego. Mas quando ele foi restaurado por Deus, ele se levanta e a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo são abertas. E a partir dali, Paulo recebe o pleno entendimento do Evangelho, a plenitude do Evangelho. Talvez você que me ouve, talvez você que me assiste, talvez você que participa deste culto, tem no seu coração algo assim: poxa, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Jesus deseja restaurar isso no seu coração nessa noite. As escamas dos nossos olhos podem cair aqui, agora. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você.